E aí, tudo bem? Vamos conversar sobre química. Estou com uma questão para fazer agora do assunto eletrólise, uma questão do Enem 2017, prova azul, a questão de número 95. Prova de 2017, uma questão de eletrólise, prova azul, questão 95. Antes da abertura, e não vou esquecer de pedir para você de curtir, de dar seu like, nos seguir, tá? Se inscrever no canal, isso é muito importante para que a gente possa estar aí fazendo sempre questões para vocês, tá bom? Então vamos para a questão agora. Questão na tela, vamos ler junto? Estou aqui com você para ler a questão neste exato momento. Vamos lá. A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. Uma de suas aplicações é a obtenção de gás cloro e do hidróxido de sódio a partir de uma solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica como ilustrado. Eu vou aproveitar logo para marcar aqui coisas importantes da eletrólise. Primeiro, ele disse que a eletrólise, ele está falando que ela é uma reação não espontânea. Lembra que na eletroquímica se estuda pilha e eletrólise. A pilha é a reação espontânea, ou seja, a pilha é o processo em que uma reação química vai produzir corrente elétrica, energia química virando energia elétrica, e a eletrólise é o processo não espontâneo em que você usa a corrente elétrica para provocar uma reação química. Nesse caso, ele está dizendo que vai se fazer eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio e que a indústria, que é chamada de indústria cloro-soda, ela produz o gás cloro e o hidróxido de sódio, que você sabe que comercialmente é chamado de soda cáustica. E ele dá uma figura que daqui a pouco nós vamos conversar sobre a figura. Outra coisa, ele fala que o local onde a eletrólise acontece é uma célula eletroquímica. E aí vamos passar a paginazinha, passei, no processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário, também vamos conversar sobre isso já já. Lembra que o nome da indústria é indústria cloro-soda, então existe um produto que é secundário, que é de menor importância para essa indústria cloro-soda. Ele destacou aí no texto a produção de gás cloro e hidróxido de sódio. Então tem alguém que é secundário. Fora esses dois, vai se produzir mais alguém, só que esse alguém é um produto secundário. E aí vem isso, folhinha em branco na tela para que a gente possa colocar o nosso raciocínio em prática. Primeiro, nós temos aqui, ó, a questão dizendo que envolve-se o produto eletrólise. Quem lembra da eletrólise, existe a eletrólise ígnea e existe a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea, você tem que entender que você terá um eletrólito, alguém formado por íons, eletrólito fundido. Esse cara tem que estar previamente fundido. E a eletrólise aquosa, você terá que ter o eletrólito, a substância condutora de corrente. Eletrólito tem que estar previamente dissolvido em meio aquoso. Então, fiz a distinção. No nosso caso, ele disse que usou uma solução aquosa de cloreto de sódio. Eu vou sempre voltar à tela para que você perceba o que é que nós estamos fazendo.
voltar lá na questão, ele disse, ó, que está se fazendo uma eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Foi por isso que eu escrevi aquilo lá na nossa resolução. Então, voltando para a resolução, está aqui o cloreto de sódio. E aí vamos pensar que o cloreto de sódio, ele é NaCl. Quando esse cara é colocado dentro da água, ele vai se dissociar em Na mais meio aquoso mais Cl menos também em meio aquoso. Agora, ele faz isso, ele se dissocia e a água onde ele está sofre a chamada autoionização. A água produz H+, mais OH-. E quando isso for colocado no equipamento onde a eletrólise acontece, existe um polo do equipamento chamado cátodo. A quem chama de cátodo, eu chamo cátodo, polo negativo. Ele vai atrair uma espécie de carga positiva. Os opostos se atraem, então o cátodo, ele é o polo negativo, porque ele vai atrair uma espécie de carga positiva. Daqui a pouco vamos discutir quem vai ser o atraído. E no outro polo do equipamento, o ânodo, deixa eu moderar essa letra A para ficar mais bonitinha. O ânodo, na eletrólise, é o polo positivo, porque vai atrair uma espécie de carga negativa. E depois disso, vamos escrever a nossa reação global do processo, somando as 4 equações. Agora vamos pensar para cá, embaixo aqui um pouquinho, ó, embaixo aqui, vamos lembrar que entre os cátions existe uma ordem ou uma prioridade, vou colocar aqui, ó, prioridade de descarga. Até vamos conversar também por que essa palavra descarga. Então, a prioridade de descarga tá aqui, prioridade de descarga. Para cátions, vou destacar aqui a presença do H+ na disputa e vou colocar os sinais de menor que aqui entre, no caso aí, antes do H+ e depois do H+. Aqui eu vou colocar escrito, ó, ao. E vou colocar uma seta de outra cor apontando para o H+. Quer dizer, na prioridade para sofrer descarga, o H+ ganha para qualquer AL. Aí você pergunta, o que é esse AL? AL significa alcalinos terrosos e a outra opção de ser AL é o alumínio. Então, o H+ ganha na prioridade de descarga para qualquer AL. Agora, caso o H+ dispute com qualquer outro, colocar no plural, outros que não sejam AL, o vencedor, e aí vem o verdinho na história, o vencedor vai ser esse outro. Aí, olhando lá para a nossa eletrólise, vamos reparar que a disputa é entre sódio, que é AL, é metal alcalino, que disputa contra o H+. Então, atraído vai ser o H+. Agora, vamos lembrar de outra coisa também que é importante. No cátodo, onde o H+ foi atraído, acontecerá a reação de redução. Eu costumo sempre dizer vogal com vogal, consoante com consoante. Então, no ânodo ocorre a oxidação e no cátodo ocorre a reação de redução.
Outra coisa, a eletrólise visa produzir substâncias simples. Então, quando o H+ for atraído, ele vai sofrer redução. Então, ele vai ganhar elétrons e vai produzir a substância simples do hidrogênio, que é H2, numa reação de redução. Então, isso acontece com o H+, produzindo H2. Agora, vamos pensar entre esses dois ânions aqui, ó. Coloquei aqui o xizinho de disputa entre cloreto e hidroxila. Aí eu vou agora lá para a parte de baixo, nosso laboratório. E agora vem, ó, a prioridade de descarga, a prioridade de atração entre ânions. E aí, vou lembrar que sempre na eletrólise aquosa eu vou ter como ânion obrigatório na disputa, que é a hidroxila, e vou colocar também os sinais de menor que antes e depois da hidroxila. E vou colocar aqui, ó, escrito oxigenado. Quer dizer, qualquer ânion oxigenado, ele tem prioridade em relação à hidroxila. Setinha em verde apontando para a hidroxila. Agora, se a hidroxila disputar com qualquer outro ou alguém não oxigenado, o vencedor da disputa será o nosso amigo não oxigenado. Vale destacar que aqui, ó, como caso especial, como exceção, eu vou colocar aqui, ó, ou fluoreto. Fluoreto ele também perde para a hidroxila. E aí então, olhando para esse nosso resumo de prioridade de descarga, eu vou aqui, ó, na disputa entre cloro e OH. O cloro eu destaco que ele é não oxigenado, ele não tem oxigênio na sua estrutura. Então, ele será o vencedor da disputa. Então, o cloro é o vencedor. O cloro vai ser atraído, vai virar Cl, substância simples do cloro, Cl2, e vai perder elétrons. Agora, isso é o quê? Oxidação. Não sei se vocês lembram que eu falei assim, o nome da prioridade é prioridade de descarga. E aí veja por que o nome descarga. O H2, ele tem NOx igual a 0. Se ele saiu de +1 e foi para 0, ele perdeu a carga. E o cloro era -1 e veio para 0. Então, ele perdeu a carga negativa, ele descarregou. Então, quando fala prioridade, quase que não sai, rapaz. Prioridade de descarga, perder a carga de +1 para 0 e de -1 para 0. Lembrem, as minhas gravações não têm edição. Se deu trava-língua na prioridade de descarga, continua sendo prioridade de descarga do jeito que estava. E agora, tudo pronto, eu vou balancear as equações, as 4 equações, as 4. Observa, por exemplo, que aqui, ó, eu tenho 2 cloros e aqui eu só tenho 1 cloro. Vou chegar aqui e fazer, ó, um detalhe. Quanto menos mexer, melhor. Então, para mexer menos, eu vou colocar meio aqui. Aí você pergunta, mas não podia ter colocado 2 na frente do cloro? Eu poderia sim, mas eu teria que sair colocando 2 em tudo. Imagina, ó, vou apagar, que se eu colocasse 2 aqui, eu teria que sair colocando 2 em tudo. Então, quanto menos mexer, melhor. Eu não vou fazer isso de sair colocando 2 em tudo. Eu prefiro, é mais fácil, é mais simples, eu chegar aqui e colocar meio. Porque eu igualo sem precisar sair colocando 2 em tudo. Então, agora que eu vejo que as minhas equações estão balanceadas, pode conferir o que eu tenho de um átomo antes da seta, eu tenho dele depois da seta. Aqui eu tenho um cloro, aqui eu tenho um cloro,
Aqui eu tenho um H, um elétron. Ah, tô vendo também que aqui tem um hidrogênio aqui, preciso colocar o meio. Agora ficou tudo balanceado, não pode deixar escapar nada, tá? Depois de feito isso, aí eu vou brincar de cortar tudo que eu vejo de igual, só que em lado oposto. Deixa eu escolher aqui uma cor diferente que eu não usei ainda, a preta, e vou fazer isso, ó. Elétron, eu corto com elétron. Cl-, eu corto com Cl-. H+, eu corto com H+. Tudo feito isso, eu vou escrever o que sobrou. Então, a nossa equação global é NaCl, no meio aquoso, produziu meio mol de H2 no cátodo, meio mol de Cl2 no ânodo, e Na+, OH- produzem NaOH. Essa é a nossa reação. O H2 produzido é gasoso, o Cl2 produzido é gasoso e a solução aquosa de NaOH produzida. Depois de feito tudo isso, toda a eletrólise feita, aí eu vou passar aqui para colocar aquela figura lá do começo. Ó, tá aqui aquela figura. E vou trazer para aqui a nossa equação, ou seja, a reação que ocorreu. Você acabou de ver que foi NaCl aquoso, que produziu meio mol de gás hidrogênio, meio mol de gás cloro e NaOH no meio aquoso. Por que eu precisei trazer essa equação todinha para cá? Para você ver coisas que aparecem na figura. Tá aqui, ó, destacado que tem Cl2. O nosso Cl2 foi produzido no polo positivo, que é o ânodo. Vou escrever aqui, ó, ânodo. Aqui, ó, no dreno, destaquei o dreno para a solução alcalina. Quem é essa solução alcalina? É o NaOH, que está aqui também pintadinha para gente. Aqui. E o produto secundário, esse que foi produzido no cátodo, é exatamente o nosso personagem, que eu vou destacar de outra cor. Aqui, ó. Ele, aqui, botei. E esse cara vai ser quem? O H2. E aí, então, indo para o fim da questão. Opa, dei spoiler da outra questão, né? Aqui, o produto secundário que vai ser produzido será o hidrogênio, que foi produzido exatamente no cátodo da célula eletroquímica. Então, questão toda resolvida, ponto a ponto. Se você quiser figura, detalhe, tudo que foi feito, ó, vou abrir aqui de novo, ó, a eletrólise toda feita, a prioridade de descarga também, tudo analisado na figura, e aí dizer que é bom conversar porque você vê tudo com detalhe total, tá bom? Um grande abraço, vou aqui voltar para a nossa câmera frontal, grande abraço, vamos para a vinheta e até a próxima questão, que vai ser uma questão de ozonólise do Enem também, 2017, logo para você.